estava falando que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma pessoa corpórea, ele é um ser espiritual, ele é uma personalidade. Eu estou começando para a gente já pegar o caminho daí, tá? Senão a gente já vai chegar aqui em pegar só esse vídeo e não pegar os anteriores, vai se assustar se a gente entrar de cara no assunto que a gente vai falar. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E como é uma pessoa, como que a gente determina quem é uma pessoa? Ela tem que ter 3 princípios, que é o intelecto, que seria o raciocínio, seria os sentimentos, que na verdade são as emoções, e qual que é o outro? São 3. Que determinam que é uma personalidade. Vontade. Eu não vou abusar de vocês, porque se eu tô meio passada, imagine vocês. Então vamos lá. Existem 3 características específicas que estabelecem um ser espiritual como pessoa, raciocínio, ou seja, intelecto, as emoções e vontade. Nós vamos falar sobre isso porque cada expressão da característica da personalidade do Espírito Santo revela quem ele é. Nós começamos a falar também que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só, mas são 3 pessoas da mesma essência. Nós também partimos do princípio de falar que o Espírito Santo é a melhor parte, é a parte mais sensível, é a parte mais delicada, mais emotiva de Deus tem, certo? Aí partindo desse princípio, por ele ser um ser, uma pessoa, ele não é só um ser espiritual, ele é um ser divino. E também não é só um ser divino, isso não é um ser humano, ele é uma pessoa. E ele, por ser uma pessoa dotado de emoções, dotado de vontade e dotado de intelecto, ele é uma pessoa que interpreta quem somos. Quando a Bíblia fala que o Senhor nos sonda e nos conhece, ele está falando do que nos sonda? É o Espírito Santo. Quando ele fala que ele conhece as nossas palavras antes de que chegue à nossa boca, por que isso? Porque o Espírito Santo que mora no nosso espírito nos conhece por completo, em plenitude. E por ele nos conhecer em plenitude, pensa, por que Jesus disse que pecado, a gente falava da lei, a lei, como que funcionava a lei? A lei é como era a lei de talião. Se você roubar, seu braço é arrancado. Se o seu olho te fizer pecar, arranca o olho. Jesus, ele vem e diz a mesma coisa. Ele não disse diferente, ao contrário. Ele falou, se teu olho te faz pecar, só que agora ele usa uma metáfora. Arranque-o e lance fora. Não é isso? Então é muito sério. Porque agora o pecado, ele falou assim, antigamente, se você adulterar, se você deitar, se você se sentar com uma mulher, você pecou, o pecado de adultério. Isso na lei. Aí Jesus vem e diz assim, eu porém vos digo, se você somente cobiçar, você pensar, você imaginar, você já pecou. Por quê? Porque agora o Espírito Santo mora em nós. Quem conhece o que está aqui dentro? O Espírito Santo. Então, se eu pensei, antes de eu colocar em ação, antes de eu fizer qualquer coisa, o Espírito Santo já foi, eu já feri ele. Percebe? Eu vou pensar e eu vou magoar alguém. Minha irmã, tem café lá, viu? Você que veio do trabalho, toma um cafezinho, fica à vontade. E se não vai, você chega para nós aqui. Então, assim, como é que a Tati, digamos assim, eu vou afrontar a Tati, eu vou fazer alguma coisa contra a Tati. A Tati só vai saber que eu pequei contra ela se eu me expressar. Senão eu continuo sendo a santa. Né? Agora, pro Espírito Santo, não. O que eu sinto aqui dentro, que foi extraordinário na reunião de mulheres que nós tivemos, que a irmã falou que nem ela sabia, mas o Espírito Santo revelou. É bem isso. Às vezes a gente coloca as coisas para debaixo do tapete, no porão, porque a gente não quer ter que lidar com aquelas coisas, mas o Espírito Santo está lidando com aquilo o tempo todo. Ele está lá. Então a gente não quer lidar com aquela mágoa, a gente não quer lidar com aquele problema, a gente não quer lidar com aquele raiva, a gente não quer lidar com aquele ódio, mas o Espírito Santo está lidando com aquilo o tempo inteiro.
Não adianta a gente porque é alguma coisa que fica escondida para ele. Assim como o desejo de pecar, assim como o desejo de fazer alguma coisa, como Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Ele não fez, mas quem está sentindo tudo? Pecou. Por isso que Jesus disse, eu porém vos digo, antigamente, se você adulterasse, você cometia pecado. Se você só pensar, agora, você já pecou. Então o negócio é sério. Porque às vezes nós não pecamos contra as pessoas, mas pecamos contra Deus. E aí entra uma questão que eu quero que vocês abram a Bíblia, em Isaías 63. Agora, toda essa introdução, eu acho que vai ficar mais claro da gente entender. Quem achou primeiro, leia em alto e bom tom. Isaías 63. Todo? Só a parte que a gente achar conveniente. 10? Pode ser. Tem que eu li ele inteiro. Mas pode ler. Inteiro? Pode não, leu 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Lê o anterior. Lê ele de novo. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão, e ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Tá claro aí? Vamos contextualizar. Mas está claro? A Bíblia está dizendo que quem se tornou inimigo do próprio povo? O mesmo Espírito que o texto anterior fala aqui. O que esse texto fala? Fala do povo de Israel. O povo de Israel viveu todos os benefícios de Deus. Viveu toda a promessa de Deus. Venceu todo o maná de Deus. Venceu todos os milagres de Deus. Alcançou a terra prometida. E ele fala também, também pode ser considerado esse texto de Isaías como messiânico. O que acontece que Cristo veio fazer na cruz? Cristo veio, ele nos remiu, ele nos perdoou, ele pagou a nossa dívida, ele nos resgatou, ele nos comprou com uma moeda de sangue. E ao nos comprar e nos dar toda a terra que manda leite e mel, que é o direito da vida eterna, o que Israel fez? Magoou? Se rebelou? O que é rebeldia, gente? Alguém? Sei que é pior do que pecado de feitiçaria. Não. É comparado, né? Que é rebeldia? Mas a gente não sabe, muita gente não sabe o que é rebeldia. O que é rebeldia? O que é rebelião? É se voltar contra. É se revoltar. Rebelião vem da revolta. Mas eu quero saber o que é se revoltar. É rejeitar uma liderança. Rejeição, ficar doido. Não é só isso. Mas é por aí. Sim. O que é você falar na cadeia uma rebelião? Se formou uma rebelião. Aí eles fazem motim. O que inicia uma rebelião? Uma pessoa se volta contra a autoridade. É isso que eu falei. E quando essa pessoa se volta contra a autoridade, mas ele sozinho não tem força. Ele incentiva, ele testifica, ele influencia de tal modo que levem outras pessoas a fazerem a mesma coisa que ele. E isso é igual ao pecado de feitiçaria. Que lá ficarão de fora os feiticeiros. Todos os rebeldes ficarão de fora. Todas as pessoas que se rebelam contra uma autoridade, não é pessoas, autoridade espiritual, autoridade da palavra, autoridade de princípios. Não é pessoa, eu estou me rebelando. Não. Se a pessoa se é humano, humanamente você resolve. A questão aqui é espiritual. A autoridade espiritual. Se Deus estabeleceu um princípio e você se rebela contra o princípio, o que acontece? Você está indo contra uma ordem que foi estabelecida por Deus. E o que é pior? Você acaba influenciando as pessoas a fazerem
Porque palavras, elas até ajuntam pessoas, mas exemplos arrastam. E se pensa se tem uma coisa que arrasta pessoas, são maus exemplos. Porque, gente, até postei no meu status, postei no Facebook, postei no meu Instagram. Uma coisa que eu nem lembro quem é que estava falando. Eu tô meio passada ainda. Calma que a gente já... E exatamente que a gente não precisa falar nada. A forma como a gente age, a nossa conduta, fala muito mais alto do que qualquer palavra que a gente diz. E as pessoas muitas vezes olham pra gente como referência. E todas as vezes que a gente é uma referência para um ou para outra, seja por bem ou seja por mal, e a gente não fala, mas a gente age, para as pessoas aquilo se torna como uma referência, de certo modo, né? Estou sendo redundante, mas é isso aí. E aí o que ela acaba falando? Não, é isso aí, então eu vou seguir isso aí, porque isso é conveniente, porque isso é mais gostoso, porque isso vale mais. Porque se você é o único honesto no meio de um monte de gente corrupta, o que acontece com você? Quem que é o errado? Você. Aparentemente você, né? Por quê? Por que você é uma afronta pra gente corrupta quando você é honesto? Porque você está deixando claro o erro do outro. Só que você não está falando. Você não está apontando. Mas a sua atitude correta e coesa e íntegra faz com que o outro enxergue nele a falta que há nele. Mas ele não quer admitir a falta que há nele. O que ele vai fazer? Você não presta. Você puxa saco. Você é tudo, menos o certo. Você entendeu? Então não adianta você querer ser cristão no meio de desigrejados. Quem que é o errado? Quem que é o bitolado? Aí você fala, nós estamos aí. Gente, eu falo sempre, algumas pessoas brigam comigo, mas quem é cristão tem que ter uma vida de prática de jejum. Se não tem, você não é cristão. Ponto. Se você precisa de alguém para dizer para você, vamos fazer um voto para você jejuar, você não é cristão. Você é um igrejado. Mas cristão não é. Então, cristão tem uma prática de jejum constante. Claro que não é essas loucuras que a gente está fazendo agora. Né? Sob direção de Deus, porque a gente não vai se empreitar numa loucura sem direção de Deus, porque é um sacrifício de tolo, bobagem. Você se empreitar numas loucuras dessas sem Deus direcionar. Aí eu vou falar para você é uns besta da vida. Isso é para quem não tem conhecimento da palavra. Porque para quem tem conhecimento da palavra sabe que qualquer sacrifício de tolo não vai te levar a lugar nenhum. Bom. Agora, quando é direcionado, aí é outra história. Você não precisa saber por quê, porque Deus não nos deve satisfações. Até porque eu sempre digo, jejum só tem um propósito. Qual é? Matar carne. Não tem outro propósito. Ai, em prol de tal coisa. Ai, em prol de tal coisa. Para de palhaçada, porque não é em prol de nada. Vai matar a tua carne, te tornar suscetível ao Espírito e vai te tornar mais vulnerável à voz de Deus. E aí sim, Deus vai se mover em você, para que através de você tal situação se mova, tal situação se mova. Porque tem caças de demônios que só saem com... Por quê? Porque nossa luta é espiritual. Então, para que eu vença as minhas guerras espirituais, o meu lado espiritual tem que estar mais forte. Mais forte. Porque nós estamos sendo preparados para uma guerra. É isso. Mas vai ser em quê? Meu irmão, se tu é cristão, tem que estar preparado para tudo. Para ataque que vem de trás, ataque que vem de frente, ataque que vem de lado. Ué, você não sabe de onde vem. Mas Deus é tão bom que Ele fala, te prepara, porque está vindo um exército contra você. Então, como a sua guerra não é natural, sua guerra é espiritual, mortifica a tua carne, fortalece o teu espírito. Tá claro. Agora, as guerras que nós vamos enfrentar, só Deus sabe. E ficar querendo adivinhar, perder tempo. O tempo que você perde em querer adivinhar, se prepara. Se prepara. Por que eu estou falando isso? Porque rebeldia é... Agora, lê o contexto. Nos tornamos inimigos. Quando o Espírito Santo nos torna inimigo? Quando nos
Revelando. Aí nós vamos para o Novo Testamento. Ah, isso é Velho Testamento, pastor, isso não existe. Vamos para o Novo Testamento? Livro de Hebreus, capítulo 6. Que agora o bicho vai pegar. Isso já foi motivo de discussão em minha aula. Qual versículo? 4 a 9. Hebreus 6. Hebreus 6, 4. Hebreus 6, de 4 a 9. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois, assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Lê mais um. Vamos ver. Acho Porque que a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Lê mais um, até o Abrolhos. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Vocês não entenderam nada, né? Não? Gente, achei que era só eu que estava passada. Eu posso dar a minha opinião, mas não vai quer dizer que eu entendi. Vai de novo. Eu posso me explicar. É que aqueles que recaem de novo está fazendo com que Jesus sofra tudo de novo, né? E aqueles Então. que produzem abrolhos. Legal. Não, é por aí. O problema não é cair. Porque todos nós caímos. O problema não é você vacilar, porque todos nós vacilamos. Aqui fala de uma coisa muito séria. Aqui fala de pessoas que já foram iluminadas. Então não é pessoas que tiveram conhecimento raso da palavra. Não é pessoas que viveram na ignorância, não é pessoas que viveram, só no vamos ver, só nas bênçãos, só nos privilégios. Não. É pessoas que tiveram acesso ao conhecimento da verdade. Pessoas que sabem qual é a verdade. Pessoas que viveram experiências espirituais extraordinárias. Eu vou até mais. Gente que foi arrebatada, foi até o céu. Gente que transcende nos dons espirituais. Gente que através dela pessoas foram curadas. Gente que através dela paralíticos andaram. Eu estou indo a fundo. Gente que já pregou e multidões se converteram. Gente que só de estar no púlpito orar, isso já aconteceu comigo. E demônios se manifestar no culto. E do púlpito mesmo tu expulsa, e do púlpito mesmo a pessoa liberta. Esse nível de gente. Esse nível de manifestação de dom. Pessoas que pegavam a Bíblia e tinham pleno conhecimento da palavra. Não tinha engano, sabia a verdade. Mas fizeram uma escolha. E aqui fala de pessoas que nasceram de novo. Por quê? É muito fácil falar, mas então não tinha nascido de novo ainda. Não. Porque o Espírito só se move desta maneira quando ele fala. Lê de novo, presbítero, por favor. Está falando de gente que nasceu de novo. Não é de gente que não nasceu de novo. Está falando de gente que nasceu de novo. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Lê um pouquinho antes. Vamos ver o que está antes. Quanto antes? Ou do começo. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovadas para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Vamos só até aí. Então uma pessoa que ela já nasceu de novo, porque para ela poder vivenciar das coisas futuras e da revelação e das coisas de Deus, somente quem é nascido de novo. Que diz aqui que foram iluminadas e provaram o dom celestial, né?
e se fizeram participantes do Espírito Santo. Participantes do Espírito Santo. Então são pessoas, aqui eu não estou falando de igrejado, aqui eu não estou falando de simpatizante, aqui eu não estou falando de gente que congrega a igreja porque gosta. Eu estou falando de gente que realmente teve a revelação de Cristo, foi convencido pelo Espírito Santo, aceitou Jesus Cristo, teve o poder da manifestação dos céus, foi participante, teve iluminação, revelação da palavra, lhe foi revelado quem é Cristo, lhe foi revelado pelo Espírito Santo, lhe foi revelado quem é Deus, mas ainda assim fez uma escolha. Qual escolha? Tá tudo bem, Deus, o Senhor entende. Tá tudo bem, Deus, o Senhor sabe que a minha carne é fraca. Tá tudo bem, Deus. Dá uma licencinha, eu vou quebrar a cara do irmão, depois eu volto. Tá tudo bem, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu sou muito jovem, eu vou curtir minha vida, depois eu me volto pro Senhor. Não, tá tudo bem, Deus. Hoje deixa eu curtir minha vida, deixa eu enterrar os mortos, deixa eu enterrar meu pai, depois eu te sigo. Não, de domingo tá tudo bom. Não, fazer uma oração durante o dia tá ok, eu não preciso separar dia pro Senhor, porque o Senhor entende que eu sou ocupado, o Senhor entende que eu tenho que conquistar, o Senhor entende que eu tenho um sonho, o Senhor entende que eu tenho um desejo, o Senhor entende que eu sou uma pessoa ocupada. O Senhor entende. O Senhor entende que eu tenho muitos afazeres. O Senhor entende, eu amo tanto. Papai, deixa eu aproveitar um pouquinho, né? Senhor, o Senhor entende, foi o Senhor que me deu. A terra prometida foi o Senhor que me deu. O desfrute das coisas boas foi o Senhor que me deu. Então eu vou curtir. Eu seria negligente se eu não curtisse aquilo que o Senhor me deu. Eu não tenho que entender nada. Obrigada, meu irmão, pela voz patriarcal. Então, sabe, Senhor, eu vou te servir do jeito que eu acho que eu tenho que servir. Eu vou viver a palavra do jeito que eu acho que eu vou viver a palavra. Não, quer saber? Eu não vou, não. Porque uma vez salvo, sempre salvo, salvo para sempre. Eu sei que naquele dia o Senhor vai me atrair para o Senhor. Eu lhe recomendaria não arriscar. Acredite no que você quiser. É só um conselho. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, amanhã eu jejuo, amanhã eu me entrego. Hoje já é tarde. E eu vou entrar aqui numa coisa que eu não queria entrar, mas eu vou entrar. Não está na apostila, é claro. Porque não é um assunto que deveria decorrer aqui, mas eu vou entrar. Numa aula eu não posso ser muito parcial. Mas eu vou ter que ser. Vou ter que ser. Não tem jeito. Ninguém mandou jejuar 3 dias. Eu vou ter que ser. Nós vamos entrar no mundo espiritual mesmo. Eu posso me mover no mundo espiritual a vida inteira e chegar naquele dia e falar: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Posso revelar, produzir milagres, ser um mega hiper pastor aqui dentro, tocar. Tenho tantos dons, né? Que até hoje eu não entendo que Deus me deu tanta coisa que eu não precisava. Não precisava. E quanto mais você tem, mas é cobrar. Tem coisa que Deus cobra de mim que nunca vai cobrar de vocês. Graças a Deus. Aí você quando eu pedi, aí eu vou falar igual os jovens quando eu cuidava dos jovens. Eu não pedi para nascer. Mas graças a Deus que Ele me escolheu antes que eu nascesse para desfrutar de tudo que Ele planejou, porque a obra dele é perfeita. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é arma, é escudo para todos os que nele confiam. Já pensou nisso? Ela é arma e escudo, gente. Ela não só me protege, como ela vai na minha frente em ataque. Mas é para quem? Aí, eu creio, o milagre acontece, Deus opera, Deus faz maravilha, e eu não passo num sepulcro caiado, porque o
o Espírito não me transformar para de glória em glória, como a perfeição, santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. E muita gente acha que servir a Cristo, é isso. Muita gente acha que graça é favor. E eu vou dizer uma coisa, graça não é favor imerecido. Numa aula como essa eu sou obrigada a dizer. Nossa, que absurdo, pastor, eu ouvi a vida inteira. O favor imerecido é uma ação da graça, mas não é a graça. Como é? Favor imerecido é uma forma bem simples de eu dizer, o que é graça para uma criança? Favor imerecido. Favor imerecido é uma ação da graça. Não é? Não é a graça. Porque a multiforme graça, sabe o que significa? Multiforme favores. Multiforme, várias formas do agir da graça. Quem é a graça? O próprio Espírito de Deus é a graça. Porque quem é que nos convence do pecado? Isso é graça. Percebeu? Se você começa a entender, peraí, o favor imerecido. Por que muita gente confunde o que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço. Não mereço mesmo. Mas por que as pessoas pegam essa graça e vivem uma vida qualquer? Achando que a graça, beleza. Não. O favor imerecido é uma ação da graça. É uma ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que essa hipergraça que a pessoa fala por aí é mentira. Por isso que quando a pessoa se desvia mesmo, porque uma vez foi iluminado e a pessoa vai para o fundo do poço. Eu ia falar isso, na outra aula você falou. E a gente não concordou, falou que a pessoa não foi convertida. Mas tem esses que... mas peraí, que a gente vai chegar lá. Tem esses que... Tem os que nunca foram convertidos de fato. Agora, e esses conseguem voltar. Agora, esses que nunca foram convertidos de fato, têm chance de voltar. Agora, esses que foram iluminados... Não. Porque eles rejeitaram o que o Espírito Santo fez. Eles rejeitaram a regeneração. Eles rejeitaram a iluminação, a revelação da palavra, porque eles preferiram viver na mentira do que viver na verdade, porque lhe era mais conveniente. E sim, esses não são necessariamente desviados, não. Esses que o Espírito Santo torna inimigo deles, né? E eu vou lhe dizer o que é se tornar inimigo do Espírito Santo. Presta atenção numa coisa. Se a graça, por isso que é importante, por isso que eu tenho que dizer o que é graça. Se a graça, que é o Espírito Santo, que é o favor imerecido de Deus para nós, que mora em nós, que é a melhor parte de Deus sobre a nossa vida, que atua em nós com favores multiformes, nos dando o quê? Dons, nos dando o quê? Força, nos dando o quê? Iluminação, nos dando o quê? Entendimento, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento. Não é só favor. Olha o que a graça promove em nós. Não tem nada a ver só com o perdão, porque assim, o perdão só vem se houver arrependimento. E só existe arrependimento se a graça nos mover em nós. Se não houver arrependimento, não existe graça. Entende agora que dizer que graça é um favor imerecido é muito raso? Entendeu agora o que é graça de verdade? Se não tem arrependimento, não tem? Não tem graça. Não tem graça. Literalmente. E por quê? Porque ele fala que uma vez foram iluminados. Gente, o diabo hoje não luta mais para tirar as pessoas da igreja porque não tem necessidade. É mais fácil manter uma pessoa dentro da igreja enganada do que correr o risco de botar ela para fora da igreja e ela ser alcançada. Mas, pastor, eu estava falando sobre isso ontem. É assim, a gente tem visto a dificuldade das pessoas terem arrependimento.
Antigamente as pessoas eram mais quebrantadas. Hoje, como a pastora falou, eu falei exatamente isso também. É como se nós deixássemos a casa limpa, onde há aparência, e aí a gente fala, Jesus, a casa está limpa, pode entrar e fazer morada, só que tem um quartinho da bagunça. Esse quartinho da bagunça ali consta tudo. E aí você ainda completou, porque o Espírito Santo está ali, no meio da bagunça mesmo, né? Incomodado com a bagunça. Incomodado. Porque ele é limpo e ele não gosta de sujeira. E aí é onde ele intercede por nós com gemidos. Por quê? Porque ele conhece a bagunça que está dentro da gente. A gente não conhece, a gente mascara, mas ele conhece a bagunça que está dentro de nós. E ele nos ama tanto. Que Deus é amor, ele é Deus. Ele nos ama tanto que sofre por nossa causa. Chora por nossa causa. Geme por nossa causa. E ainda briga por nossa causa. E o que a gente faz com ele? Como se ele fosse um step. Como se ele fosse só um poder substituto. Ó, papai, agora eu quero que o Senhor mova aquela lã e abra o céu. Deus é tão misericordioso que por causa de um ele se move. Deus é tão misericordioso que por causa da vontade dele, que é soberana, ele faz. Mas isso tem nada a ver com você. Nem com a fé daquele que diz que recebeu a bênção, não recebeu. Porque a papagaiada dos religiosos diz, não, você não recebeu porque você não creu, meu irmão. Meu querido, Deus não precisa que você creia para que ele haja. Duro isso, né? Quer dizer que a oração de Deus está pautada naquilo que você acredita ou você deixa de acreditar? Continua não acreditando que o inferno existe. Quem sabe você vai lá dizer bom dia para ele? Aí fala igual o... E tem gente que não acredita em céu e inferno. Mãe, não importa o que você acredita, que você não acredita. Aí você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Não, eu não acredito. Não importa se você acredita, mas se você deixar, o Deus que nós servimos, ele vai transformar a sua vida. Mesmo que você não acredite em nada. Porque a fé vem por isso que ele disse que sua fé foi do tamanho de um pequeno grão. E um pequeno grão que eles conheciam, minúsculo. Não quer dizer que o grão de mostarda é o menor grão que existe. Não é. Mas o que eles conheciam, o menor grão que eles conheciam era do tamanho de um grão de mostarda. Olha, se você tiver desse tiquitinho assim, você vai dizer ao monte se transporta, ele vai se transportar. A gente não move nem uma caneta, quanto mais um monte. E ainda assim Deus opera maravilha na nossa vida. A gente não crê e ainda assim Deus se move. Quantas vezes, sinceramente, vê se eu estou falando bobagem aqui, falo por mim. Quantas vezes você, sem acreditar que uma situação poderia ser mudada, Deus foi lá e mudou? Quantas vezes, né? Aí eu te pergunto, precisou que você cresça? Não. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Percebe por que a gente é uma igreja rasa? A gente, eu falo dessa geração, tá? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Por que você não vê a glória de Deus? Porque você não crê, gente. Mas Deus é tão bom que ainda faz maravilhas pela gente. A gente vive milagre. A vida é um milagre. Respirar que nós temos é um milagre. E quem são essas pessoas? São as pessoas que tiveram acesso à verdade de Cristo e não é só rejeitaram. Que quem rejeita é que dizia. A desprezar. Desprezados são os desviados da igreja. Quem despreza é aquele que vive uma vida cristã como se fosse normal. Viver como qualquer um lá fora. E meu irmão, se não for para você ser diferente, não seja. Porque luz tem que brilhar no meio das trevas. Você tem que se destacar dentre as pessoas. Você não pode ser igual ao mundo. Se você é igual ao mundo, tem alguma coisa errada com você. Você é extraterrestre. Você não é deste mundo. Sua origem não é aqui. Você não pertence a este mundo. Se este mundo está muito confortável para você, tem alguma coisa errada com você. Você percebe o que eu estou dizendo? Porque o Espírito que mora em você não é deste mundo. E ele grita todo dia, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem
vem. Todo dia o Espírito Santo dentro de nós grita: Pai, vem! Pai, vem! Eu não sou deste mundo, eu não aguento este mundo, eu não quero este mundo. Eu quero voltar para casa. Concordo. Estou de acordo. É, a noiva. E agora eu quero que vocês abram comigo. Tá claro que e como que o Espírito Santo se torna inimigo da gente? Estou esperando. Ele tá ali. Acabei de falar. Rebeldia, desprezo. E ainda vem mais. A gente depois vai se aprofundar mais nesse capítulo. Mas é que eu quero trazer uma revelação da palavra. Esse desprezo aí não seria desprezar a instrução de Deus? Só desprezo. A qualquer instrução que venha de Deus, a qualquer princípio que venha de Deus, a qualquer direção que venha de Deus é um desprezo. É tipo assim, eu estou do lado da pessoa, mas não estou nem aí para ela. Quem aqui já foi desprezado na vida? Você já sabe o que é ser desprezado. A gente faz isso o tempo inteiro com Deus. Só que a gente acha, Deus entende. Deus sabe que eu estou estressada, que eu estou de saco cheio. Imagine Deus quanto saco cheio deve estar da gente. Como que ele se torna nosso inimigo? O que? Vamos lá. O que nos torna santificado e justificado diante de Deus? Se não é o sangue de Jesus, ele não nos vê, correto? O que nos justifica? O sangue. Qual é a função do sangue? Expiação de pecado. Purificação de pecado. Bonito, vamos traduzir. Perdoar os nossos pecados. Como que os pecados são perdoados? O que gera perdão? Arrependimento. E a única coisa que é capaz de gerar arrependimento em nós? Se você extinguir ele, se você apagar ele, se você desprezar ele, vai ter arrependimento em você? Não. Precisa ser mais inimigo do que isso? Ou seja, aí a pessoa, o Espírito Santo se afasta da pessoa que se tornou inimigo. E aí a gente fica ao bel prazer de Satanás. Achando que ele está ali conduzindo tudo. Achando que está fazendo as coisas pelo E aí Espírito por ainda. isso que a Bíblia fala que o estado da pessoa é muito pior. Aí você está falando de desviado, né? Vamos falar dos crentes mesmo. Vamos falar das pessoas que estão na igreja, não dos desviados. Vamos falar de nós. Vamos falar de nós. Desviado todo mundo sabe, minha filha. Está desviado do caminho. Vamos falar de nós. Vamos falar da nossa raça perturbadora. Nossa raça que precisa ser transformada. A gente tem um grave defeito. A gente, por causa dessa ideologia que foi implantada na gente, a gente acha que a gente é super crente. A gente acha que porque a gente viveu as experiências que nós vivemos, que os dons que se manifestam em nós ou através de nós, são suficientes para demonstrar nosso nível de santidade. E não são. Tem gente que acha que quanto mais dom, mais é usado, mais santificado, mais íntimo de Deus não é. E na verdade não é. Ser íntimo de Deus não significa o quanto eu expresso, mas o quanto eu sou transformada por Ele. Ser íntimo de Deus não tem a ver com talento, com dom, com exposição, mas tem a ver com o quanto eu sou transformada aqui. Meu coração, minha alma, minha mente e meu espírito. O quanto a minha forma de pensar muda diante das coisas. Porque as atitudes são consequências daquilo que é mudado em nós. Muitas vezes mudamos comportamentos, mas não mudamos quem realmente somos. Se não houve mudança de quem realmente somos, não houve transformação pelo Espírito Santo. E o que acontece quando o Espírito Santo se torna o nosso inimigo? Quando a gente começa a viver uma vida torta, quando a gente começa a viver uma vida errada, quando a gente sabe da palavra, não, mas não quero, ou não, vou fazer assim, porque assim, vou ser mais claro. Vou ser mais claro. Quanto de Deus ele dá dele para nós? Quanto de Deus ele dá dele para nós? Quanto ele dá para nós? Dele mesmo? Dele mesmo. 100%. 100%. Quanto de nós damos para ele? 0,0000.
Alguém já assistiu aquela coisa do Soldado Ryan? Soldado Ryan? Resgate do Soldado Ryan? Lindo, Ryan. Lindo o filme. Vou resumir a história, vocês vão entender. Uma mãe tem 4 filhos, os 4 vão pra guerra. 3 morrem. E aí vão dar notícia pra mãe que os 3 filhos morreram. E ainda tinha mais um na guerra, mas eles não tinham notícia, não faziam ideia se ele estava vivo ou se ele estava morto. Antes de dar notícia pra mãe, ela doou todos os filhos, ela é viúva, só tem os filhos, como é que a gente vai fazer? Aí a cúpula do exército falou, não, a gente não pode fazer isso com a mãe, que deu seus 4 filhos em prol da pátria, da nação. Então nós vamos mandar uma equipe para resgatar um homem. Então vida de 10 pessoas, estou resumindo, não sei se eram 10, uma vida de 10 pessoas é colocada em risco por causa de uma pessoa. Então eles sofrem tudo, morre um monte de gente. Monta a cúpula, e eles vão, eles revoltados. O maior questionamento em toda a trajetória: por que a minha vida vale menos do que a vida do soldado Ryan? Por que eu tenho que me colocar à morte para que eu salve ele, para devolver ele para a mãe dele? Por que a minha vida vale menos do que a vida do soldado Ryan? Mas eles vão porque foi dado para eles uma missão. Eles vão. Quando chega no final da história, o capitão, que inclusive é aquele que fez o naufrágio. Qual que é o nome dele que eu esqueci? Tom Hanks. Ele tomou um monte de bala, já ia morrer. Ele pega o cara assim, um cangotezinho, bota pertinho dele e fala assim: faça valer a pena. Aí o filme começa com ele no cemitério e termina com ele no cemitério. Ele vai lá e ele fala com esse Tom Hanks, com o capitão do exército, e ele fala assim: eu fiz de tudo para que a minha vida te honrasse, para que a minha vida valesse a pena. O sacrifício de muitas pessoas que morreram só para que eu tivesse vida. Aí eu te pergunto, o ímpio tem essa noção? O ímpio tem essa percepção? E a gente não tem. O Filho de Deus foi morto. Imagine se ele tivesse esse questionamento que os homens tivessem na trajetória. Será que a minha vida vale menos do que a vida deles? Um ímpio tem a percepção de gratidão. O ímpio tem a percepção do que é amor. O ímpio tem a percepção do que é honra. E nós não temos. Jesus foi morto, deu a melhor parte dele que mora em nós. E o que a gente está fazendo com a nossa vida? Será que a nossa vida todo dia honra o Espírito Santo? Será que cada passo, atitude, palavra, ação, gesto tem honrado a Deus? Será que naquele grande dia a gente pode dizer diante do Pai assim: ó Pai, eu vivi todos os dias para te honrar? Será? Ou será que a gente vai: não, Senhor, eu vivi um dia, o outro vivi para mim. 50%. Deus não deu 50% para você, deu tudo para você. Isso chama amor ágape, incondicional. Mesmo que ele não espere nada em troca, ele deseja que você o ame. Porque é uma condição: minha casa, minhas regras. E o que papai disse? Na minha casa, lugar de santo. Só há um caminho que conduz à vida eterna. E o outro é a perdição. A escolha é tua. Mas eu estipulei as regras da minha casa, meu mundo, meu tudo. Você quer viver, você vive. Te dei liberdade para isso. Mas você sabe qual vai ser o seu futuro? Perdição. E aí o que acontece que a gente faz? Quando o Espírito Santo nos torna inimigo, se torna o nosso maior inimigo, ele não vai fazer nenhuma oração contrária, não vai fazer nenhuma mandinga, nenhuma macumba, não vai fazer nada disso contra nós. Não vai articular nada contra nós. Basta ele não promover em nós arrependimento. E quando ele deixa de promover em nós arrependimento, porque arrependimento não nasce de nós. Não existe arrependimento na natureza humana. Todo arrependimento só é gerado pela promoção do Espírito Santo dentro de nós. O dia que você deixar de se arrepender, ele já se tornou o seu inimigo.
perdão, a Bíblia diz que aquele que confessa, se não houve arrependimento, não houve perdão. Se não houve perdão, como é que é a justificação? Se não há justificação, não há santificação. Se não há santificação, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ponto. É sério. E a gente acha que está tudo bem. Quando você vive uma vida qualquer, a vida que você acha que tem que viver, e não é gerado em você dor e arrependimento pelas coisas erradas que você faz, você está apagando o Espírito Santo dentro de você. E a Bíblia diz que nós lemos em Hebreus que vai chegar um ponto que até o Espírito Santo acabou. Não vai mais produzir arrependimento para você. Já é. Seu destino já está selado. Se não houver ação do Espírito Santo, ação da graça em nós, que produza arrependimento, não nos achegamos a Ele. Lembre-se, não somos nós que vamos até Ele, é Ele que vem até nós. Então, ficou claro, meu irmão? Como que o inimigo, como que o Espírito Santo se torna nosso inimigo? Pensando bem, né? Era melhor não saber, né? Pensando desse lado aí. Mas fica na ignorância, né? Aí que tá, melhor ficar na ignorância. É uma desculpa que a maioria das pessoas dão. E aí quando chegar naquele dia, eu não lembro onde está escrito, depois vocês perguntam, tá no livro de Romanos, que todos nós somos indesculpáveis. Você teve acesso aqui? Teve acesso à Bíblia? Você tem o Espírito Santo? Então o Espírito Santo é a revelação da palavra. Você não procurou saber porque você não quis. Se você não quis é porque você o desprezou. E se você o desprezou, cuidado. Tá dando dor de cabeça. Vai vir a ser. Acho que minha pressão subiu. Aquela falta de ar. Gente, mas é sério? Mas é calma, estamos acabando. Mas é muito sério. Abre pra mim a parábola do samaritano. Estou falando sobre o Espírito. E olha que eu nem saí da página 6 da apostila. Eu estou na página 6 da apostila. É lá em Mateus, né? As parábolas. Mateus. É pro Google, gente. Google, porque na minha cabeça, ainda mais hoje que eu tô passado. Não lembro não. Sei que todos ficam em Olha Mateus. que eu tomei, ainda bem que eu tomei um pouquinho de café, senão não ia rolar, não. Estômago tá doendo, bora. Que página? Nós paramos na página 6 da apostila. Eu quero que alguém leia rapidinho, eu tenho meia hora para explicar a parábola do samaritano. Do bom samaritano. Você já deve ter ouvido várias versões. Eu vou te dar algumas chamadas tipologia bíblica. Eu achei meu Google, mas... E eu quero que você escreva uma palavra aí. Sunantilambanomai. Aleluia, eu falei língua estranha nisso. Essa palavra eu quero que você grave. Daqui a pouco você vai entender. Você vai gravar, você nunca mais vai esquecer essa palavra. Sunantilambanomai. Sunantilamba. Lucas 10:25. Tudo junto, tá? Sunantilambanomai. Isso é uma palavra grega. Nomai. Passar a cola depois. Nomai. Sunan, eu vou falar para. É tudo junto, mas eu vou falar rateado para dizer. Sunantilambanomai. 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 Guarda do lado aí, coloca aí, Romanos 8:26. Sunantilambanomai. É Romanos. Lucas 10:25. E guarda aí, Romanos 8:26. Antes da presbítera ler, eu vou. Eu quero te. Vem cá, Ti. E vem cá, Tati. Romanos 8:26. Ó, 6, 8, 26. vou dar um exemplo, depois eu vou explicar com mais clareza. Tati, pega aí. Sunantilambanomai. Tiago, faz força contra. A gente vai ir pra lá e vai fazer força contra. Ó. Faz força, menino. Sunantilambanomai. É todo de jejum aí, Percebeu o esforço que a gente faz? 1 contra 2 e ainda assim é difícil? Pronto, obrigada.
Gravem isso na mente de vocês, porque quando é visível fica mais fácil de gravar. Sunantilambanomai. Isso é uma palavra grega. Pastor, é nomai ou nomai? Nomai. N-O-M-A-I. Sunantilambanomai. Força contra. Pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém. Pegar firme. Contra alguma coisa juntamente com alguém. O que o diabo faz? O que o diabo faz? O que o diabo faz? O que o pecado faz? O que o Tiago estava fazendo ali na vez. Eu sozinha não consigo. Aí vem o Espírito Santo e me ajuda. Eu sozinha não consigo. Eu sozinha eu sou vencida. Mas a gente vai se aprofundar nessa Sunantila Vanomai. Parábola, lê pra mim rapidinho. Parábola do Samaritano. Gravem aí, onde está Bom Samaritano. Onde está isso? É Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Tá tudo a ver com a aula de hoje. Vamos E lá. eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, Só um minutinho. Quem que é? Doutor, grava. Alguém escreve aí. Doutor da lei. Doutor da Sacerdote. Sacerdote. Ah. tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É isso? Não. Continua. E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Sunantilam Babamai. Força. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Isso é uma parábola. Peraí. Ele ia da onde? De Jerusalém. Para Jericó. Gravem isso. Jerusalém Para Jericó. para Jericó. Só para antes da gente continuar. Jerusalém, casa de Deus. Certo? Nazaré, maldição. Jericó, tá? Oh, desculpa. Jericó, maldição. Vocês sabem que Jericó foi amaldiçoado. Ok? E caiu. Da bênção, casa da bênção, para casa da maldição. Descia um homem da casa da bênção para a casa da maldição e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram, se retirando, deixando-o meio morto. Só um minutinho. Não, a gente vamos pra gente entender essa parábola. Quem são os salteadores? O inimigo veio senão para roubar e destruir. Roubar nossa paz e alegria. E aí ele diz que ele estava como meio Morto. Então ele não estava morto ainda. Mas ele estava meio. Vamos dizer que ele estava. Como é que está a pessoa meia morta? Desigrejado. Espírito, vai ter tanta gente igrejada que está meia morta. Não, vamos falar que ele está em coma. A pessoa tem coma. Em coma. Continua. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Ponto. Peraí. Vinha um sacerdote pelo mesmo, ele descia da onde? Do mesmo caminho. Jerusalém para Jericó. Ele estava, o sacerdote estava caminhando pelo mesmo caminho. Vai. E vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Só um minutinho. Você percebe que levita e sacerdote saem de Jerusalém e vai para Jericó, mas o bom samaritano não. Existem duas tipologias bíblicas. Dizem que ele cruza o caminho ou que ele vem no caminho contrário. Ele sai de Nazaré, ou de Jericó, e vai para Jerusalém. Opa!
Samaritano. Não podia adorar em Jerusalém. Não, mas é cidade, não no templo. Não estou falando de templo. Tá. Estou falando de cidade. Saiu da cidade de Jerusalém, foi para a cidade de Mas ele Jericó. era um bom samaritano. O único bom samaritano seria Jesus. Sim, essa tipologia do bom samaritano Para Jesus. é Jesus, é claro. E Jesus vem de onde? De Jericó. Jerusalém. Não, sim, nesse contexto, sim. Mas quem era considerado maldição, pecador, que se assenta com pecadores? Olha a questão do bom samaritano. Vamos esclarecer o samaritano. O que é samaritano? Quem era o samaritano? Os excluídos, os que não faziam. Era aquele que, segundo os olhos dos judeus, de Judá, que a terra se dividiu quando faleceu o filho do rei Davi, as 12 tribos se dividiram, ficou 2 no sul e 10 no norte. Os samaritanos é aquela região do norte, dos 10. Porque a Síria veio, quem tomou Judá foi Babilônia. Quem tomou os reinos do norte foi a Síria. E a técnica de conquista da Síria era diferente de Babilônia. Babilônia vinha, acabava com tudo, destruía tudo e acabou. Ponto. A Síria não, mais inteligente. Que os romanos pegaram isso. O que a Síria fazia? Eles não matavam a galera. Ele pegava esse povo de judeu e mesclava com o povo pagão. E as culturas, aí sim, o cara não era nem crente nem no mundo. Entendeu? Estou falando da nossa linguagem. Misturou. O cara não era nem convertido nem desconvertido, ele era simpatizante. Os judeus que se julgavam muito santos, que foi por isso que Babilônia veio para eles, que achavam que ele era melhor que o outro, rejeitavam a samaritana. Quem foi rejeitado? Pelos seus. Percebe por que o bom samaritano prefigura a figura de Jesus? Porque Jesus foi rejeitado pelos judeus, pelos seus. Os seus falaram que por quê? Porque ele sentava com pecadores, porque ele comia, ele bebia. Então, para os judeus que se achavam super santarrões, para os fariseus que se achavam os mega top da galáxia santos, assim com o papai, mais do que o próprio filho, eles achavam que Jesus não estava ali para fazer o que tinha que fazer. Então, ele se prefigura na condição de um rejeitado. Por isso que ele faz a tipologia do bom Samaritano. Continua. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu cavalgadura, levando-o para uma estalagem, e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Ponto. Quem que é a estalagem? A tipologia da estalagem. A igreja. E muita gente não gosta da igreja. Dizem que a igreja é desnecessária hoje. Porque a igreja sou eu. Não confunda a igreja com o templo. Não confunda a unidade do corpo com o templo. Eu sou o templo do Espírito Santo. A casa de Deus, a noiva de Deus é a unidade do corpo. Não existe eu, igreja, sozinho. Não existe. Eu sou uma parte da igreja. Eu sou templo do Espírito Santo. Então vamos lá. Então a estalagem representa a igreja. E o hospedeiro? Quem? Quem, pastor? Nós somos o camarada que foi pego pelo salteador. A igreja é a estalagem. O hospedeiro é o Espírito Santo. Quem trata das nossas feridas? Quem cuida de nós? O que Jesus fez? Resgatou e entregou para o Espírito Santo. Pegou a gente que é um lixo e falou assim: olha, não dá para casar com essa coisa não. Cheio de mágoas, traumas, feridas, pecados. Salteador veio e fez a festa, deixou ele quase como um morto. Como é que eu vou casar com um morto? Não, aí Jesus faz o quê? Entrega na mão de quem? O que Jesus fez? Eu vou para o meu Pai, vos preparar lugar, mas vos deixarei o Espírito. Jesus está falando disso. Ele está falando que ainda pagou, né? Quem
o sangue dele foi pago. E aí vem uma figura... E se faltar alguma coisa, ele dá ainda. Ele fala aqui. Aí vem uma questão escatológica. Então o Espírito... Aí Deus só entrega para quem? Para o Espírito Santo. Quem é que cuidou do doente? Quem é que trata a gente? Pastor, coisa nenhuma. Pastor é caído igual nós. Eu sou pastora, viu, gente? Chamada, vocacionada e reconhecida. Eu sou igual a vocês. Só tenho uma função a mais. Vou prestar conta da vida de vocês também. Já é. Coisa pouca. Coisa pouca. Se eu falar bobagem, então... Se eu ensinar bobagem, então coisa pouca. E tem gente que acha que ser pastor é dar ibope. Ai, coisa linda, gente. Dar ibope para quem não é pastor de verdade, não. Porque quem é pastor de verdade sabe o quanto é difícil ser pastor. Não dá dinheiro, não dá luxo. Eu nunca fiquei rica por causa disso, ao contrário. Ele entregou na mão do Espírito Santo. Ok? E aí, Jesus disse assim, ó, eu vou lhe dar 2 denários. Ele já estava dizendo, eu vou ficar 2 dias fora. A tipologia escatológica bíblica diz que se refere a períodos. Desde a existência da humanidade, não estou falando de existência do universo, do mundo, estou falando da humanidade, homem, até Jesus tem uma média de 4.000 anos. Um período. Ele disse, eu vou sair por 2 dinheiros, eu já vou dar. Eu estou garantindo que 2 dias eu não vou ficar. Percebe? Qual é o segundo período que nós estamos? Jesus e a igreja. Então é certeiro. Certo? 2 dias. Mas ele falou que ele vai voltar. E ele vai voltar quando? Mas ele deu uma ideia? Quando estiver recuperado. Você acha que ele vai esperar tanto tempo? 2 dias. Eu estou dando 2 dinheiros para você. Digamos que eu me atrase e eu não volte nesses 2 dias. Acerta o resto na volta. Eu acerto o resto quando eu voltar. Mas ele já está dando uma ideia. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Fala de períodos, ele está dizendo assim, se você não acredita ainda, eu creio piamente que nós estamos na última chamada. Não sei se meus netos vão viver, se meus bisnetos, sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos vão viver por muitos anos ainda. Não sei, aliás, há 25 anos atrás, mais ou menos, saiu uma estatística na Veja, que até 2040 a maioria do Brasil seria cristão, seria evangélico. Se a gente pensar o que isso significa, se a maioria no Brasil seria cristão e o país caminha cada dia para uma degradação, para uma economia, o que está acontecendo com a igreja? Ela está crescendo em números, mas não crescendo em estatura. Está inchando. Porque o que significa? Eu estava no carro falando que a pastoração hoje em dia a gente vê, não, eu preciso montar um esquema para atrair certo tipo de pessoas. E eu estava falando para ela assim, se Jesus não for suficiente para atrair certo tipo de pessoas, você está fazendo uma propaganda enganosa. Você está vendendo qualquer coisa, até porque Jesus não se vende. Você está tratando Jesus como se fosse uma mercadoria. E aí você está fazendo com que a mercadoria seja atrativa, com que a mercadoria seja agradável, para que os consumidores a comprem ou a consumam. Jesus não é mercadoria. Jesus é a pedra preciosa. Que o mercadante, quando caminhou, ele vendeu tudo o que ele tinha por causa dessa pedra. Então, se você não está disposto a renunciar tudo que você tem por causa de Jesus, o que ele disse? Se você não abrir mão de pai, de filho, você não é digno de mim. Percebe? Como a gente não sabe quem é o Espírito Santo. E a gente fala, quem é Deus?
Quem é o filho? Olha só. Eu não lembro onde está escrito, mas se a gente olha e vê a figura de Adão caído, uma outra tipologia da mesma parábola. Não estou na parábola do bom samaritano. Da onde saiu o sacerdote? Da casa de Deus, estava caminhando para onde? Porque quem caminha da santidade para a maldição se torna irrelevante as coisas que acontecem ao próximo. A vida, a igreja, tanto faz como tanto fez. O mundo pode estar caindo, perdido aí, que ele não está nem aí. Porque ele está fazendo o mesmo caminho que o rapaz fez. Percebe? Qual é o destino final dessa pessoa que está descendo de Jerusalém? Para a maldição. No final do texto, o que o texto diz? Porque a chuva cai sobre a terra. Leia. Posso Vou pegar um pouquinho mais de água para mim. Qual, pois, desses três te parece que foi o Não, eu quero que você leia o antes, o da terra. A terra? Produz abrolhos. Mas daí foi outro texto. A parábola do samaritano. Não. É a Brode na palavra. Não, onde que eu estava lendo? Isaías. É lá em A Isaías. Isaías que fala. Aqui você está em Lucas, né? Eu estou em Lucas 10. Ah, tá falando do outro. Continua. Do que? Do samaritano? Do samaritano. Pode ler do samaritano. Eu não vou sair do samaritano. Cuida dele, tudo que demais gastares eu lhe pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Jesus está falando para ele que ele tem que agir como Jesus. Percebe? O que o Jesus está dizendo para ele? Seja como eu. Faça como eu. Viva como eu. Sinta como eu. Se ele é a figura tipológica ali do bom samaritano, e Jesus está dizendo, faça como esse bom samaritano, o que ele está dizendo? É para se espelhar o sacerdote? Não. Quem mais que saiu de lá de Jerusalém? Levita. Não existe levita nos dias de hoje. Não existe levita no dia de hoje. Não existe levita no dia de hoje. Sacerdócio levítico acabou. Não existe mais sacerdócio levítico. Vós sois nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Todos santos sacerdotes. Não existe mais sacerdócio levítico. Não existe mais. Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. Naquela época. O que isso significa? Levita era aquele que fazia o serviço na casa do Senhor. Todo tipo de serviço. Só não fazia expiação do pecado. Que isso era a função do sacerdote. Mas todo sacerdote fazia todo o serviço da casa de Deus. Percebe? Não existe mais trabalho, serviço, levita. Não existe mais levita. Levita não é quem canta, levita não é quem toca. Levita não existe mais. Não existe. Mas ele está fazendo uma pré-figura de quem? Quem serve no reino, quem serve na casa, quem serve, quem faz, quem executa o trabalho. Estava decaindo do mesmo modo que aquele homem caiu e foi pego pelos salteadores. Estava decaindo do mesmo modo que aquele sacerdote, ignorando os princípios da palavra, ignorando a verdade da palavra, ignorando o próximo. Quem é teu próximo? Tua família, teu sangue? Se fosse assim, estava fácil. O samaritano conhecia aquele homem que estava caído ali no chão? Ele simplesmente pegava, vou chamar uma ambulância para você. Vou chamar alguém para cuidar de você. Não, o que ele fez? Não basta, ai, me compadeço de você, se não houver ajuda, auxílio, apoio. É mentira. Estavam decaindo do mesmo ambiente. Jerusalém? Não é só para desigrejado. Não é só para o perdido. Está falando do sacerdote, daquele que servia, daquele que sacrificava, daquele que intercedia pelo povo a Deus, daquele que estava todo dia no templo,
falando também daquele levita, aquele homem que está, vamos falar para o nosso dia? Vamos dizer para o nosso dia? Vamos lá. Falar do sacerdote. Aquele pastor que liga para todo mundo, que é paizão, que é mãezona, que abraça, que ora. Coisa linda! Mas quando vê uma pessoa caída, quando vê uma pessoa que foi afrontada pelo inimigo, quando vê uma pessoa que decaiu, quando vê uma pessoa que se perdeu, você acha muito santo para se envolver com aquela pessoa. Não é capaz nem de ligar para a ambulância e socorrer. Quanto mais fazer o que a Bíblia manda. Teu próximo não é quem é teu amigo, teu próximo não é. Teu próximo às vezes é aquele que você não conhece, teu próximo é aquele teu inimigo que você nunca viu, é aquele teu próximo que está lá perdido nas drogas, perdido no alcoolismo, perdido no adultério, perdido no homossexualismo. Se a sua vida não se mover de amor por aqueles que estão lá, você não é crente. Desculpa falar a verdade. Porque se a gente só está se preocupando com aquele serviço que a gente presta aqui, ou com os nossos, nós somos esse sacerdote que está saindo de Jerusalém, da casa de Deus, e decaindo para onde? Para a maldição. E sabe qual que é a maldição eterna? É algo que vai ser inaugurado no dia do grande juízo, chamado inferno, onde o diabo, seus anjos e todos os que estiverem com ele tem como destino achado. Quem é o levita? O levita é aquele que faz serviço na casa do Senhor, todo tipo de serviço. Eu levo água, aliás, o pessoal me deixou na mão com as águas aí. Leve água, leva água. O pessoal é o que limpa a casa do Senhor. Não, vai ter um evento, a gente vai cuidar, vamos cuidar dos instrumentos. Eu toco, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sirvo no reino, eu faço uma visita aqui, eu faço uma visita ali. É bacana. Bacana. E quando alguém cair em algum problema, algum pecado, alguma coisa, aquele irmão, misericórdia, aquele irmão, sangue de Jesus, tem poder, fogo santo de labareda. Deus me livre, que temperamento do cão. A risada, né? Você já viu isso, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não acontece no nosso meio. Nós somos santificados, justificados. Para onde está indo essa pessoa? Mesmo lugar. Mas coitado daquele que sabe de onde veio, sabe quem é. O bom samaritano. Ele sabe quem é. Sabe de onde ele veio? Por que ele fala? Qual é a sua identidade, gente? Tem gente que fala, eu ainda não me achei. Não. Deixa eu te dizer. Você veio dele. Sabe qual que é a sua identidade? Ou deveria ser? A dele. Eu não me encontro. Sabe o dia que você vai se encontrar? O dia que você deixar ele encontrar você. Aí você se encontrou. Aí você vai ser pleno. Porque aí você encontrou sua identidade. Você sabia que a ciência diz, eu li esses dias atrás, diz que em todos os cromossomos, em todas as células do ser humano, todos têm um único DNA de origem. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia já dizia isso, mas hoje a ciência vai lá e testifica o que a Bíblia já diz. De uma única mulher. Sabe de onde nós viemos? Quem foi gerada de Adão? Nós somos tudo descendentes daquela mulher. Nós tudo. Sabia disso? Que o nosso DNA tem DNA dela em nós? Você sabia disso? Aí você pensa assim, se Adão prefigura, quando fala de Jesus que viria para a salvação e resgate da humanidade, ele diz que o segundo e último Adão. Primeiro Adão foi criado para ser eterno, certo? Dele, da costela, onde foi mesmo que enfiaram a espada em Jesus, gente?
Por que será? Nossa, que coincidência. A esposa, Eva significa mulher. A mulher que foi criada do marido, do homem, para conviver com ele, ser auxiliador e governar todas as coisas. Vamos lá, Adão, o último Adão, Jesus. Enfiaram-lhe uma espada e sai água e sangue. Ali foi gerado onde nasceu a igreja, gente. Me arrepia isso. Costela de Jesus. Da costela de Jesus. Sabe o que estava sendo gerado ali? Eu e você. A igreja. Pensou? Já pensou nisso? A igreja é a noiva de Cristo. Aí papai vinha todo dia e falava com eles. Até que Adão pecou, né? Decidiu pecar. Certo? Onde Adão estava? Jerusalém. Casa de Deus. Mais uma tipologia. O pecado entrou. Para onde Adão caminha? Mas aí vem Jesus, o último Adão. Rejeitado, humilhado, desprezado. E para onde Jesus vai? Eu vou para o meu Pai. Para que naquele dia eu volte e aonde eu estiver, vós estejais comigo. Por isso que a igreja é chamada de noiva. Por isso que vocês são chamados de noiva de Cristo. Não importa se é óbvio, tu é noiva. Tu não é noivo, você é noiva. Noiva de Cristo. Porque é da costela dele que você nasceu. Você não é uma coisa qualquer, uma coisa berrante. Como nascido da água. Hã? Como noiva de Cristo não tem gênero. Não tem gênero. Exatamente. Mas isso não quer dizer que existem aí, já existem dois gêneros, masculino e feminino, viu, galera? Deus não criou outro tipo de gênero. Você não pode escolher o gênero que você criou, porque o corpo não é teu. É mentira do inferno. Quem te criou foi Deus. A não ser que você diga que Deus errou quando Ele te criou. E que, já falei, que me prendam. Guarde dinheiro para pagar minha fiança. Que me prendam. Deus não criou vários tipos de gênero, só criou dois. Macho e fêmea. Homem e mulher. Qualquer coisa fora disso é humano, não é espiritual. Viva a vida que você quiser. Eu respeito suas escolhas, mas respeito os meus princípios. E ponto final. Vou te amar do mesmo jeito. Agora, se a gente vai para o mesmo lugar, não cabe a mim decidir. Porque também não existe pecado nem pecadinho. Tudo é pecado. Dá para isso se você subir e eu não. Verdade? Então não estamos questionando quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Estamos questionando princípios da palavra de Deus, aquilo que eu acredito. E eu tenho o direito de expressar aquilo que eu acredito, garantido pela Constituição Federativa Brasileira. Ponto. O dia que mudar a Constituição é outra conversa. Até lá eu tenho o direito de me expressar. A gente está brincando e tratando o Espírito Santo como se fosse qualquer coisa. E não é. E aí, como ele diz, quem é nascido da água do Espírito, aonde a noiva nasceu? Se não é no Espírito. Como é que nós temos ligação com o Pai hoje? Como que a gente tem a revelação da palavra hoje? Se não for através do... Sabe o que nos torna noiva? O Espírito. O que nos torna noiva? O Espírito. O Espírito não é o amigo do noivo? É. Ele está só cuidando da noiva? Por isso que ele nos torna noiva. Quem é que cuida da noiva? Quem que é o hospedeiro? Quem é que cuida dos feridos? Quem é que cuida do machucado? É o Espírito Santo. Agora tu acha que se o hospedeiro não cuidar do caído, do perdido, e aí? Quando o noivo voltar, vai encontrar quem? Já estava semi-morto, já estava lá em coma. Quando o noivo voltar, nós estamos o quê? Morto. Se o Espírito Santo não tratar da nossa vida, se o Espírito Santo não nos ajudar na nossa fraqueza, se o Espírito Santo não nos convencer dos nossos pecados,
nós já estamos mortos. Queimar no inferno é uma consequência rápida. Aí eu te pergunto, e eu vou encerrar. Se o Espírito mora em você e ele diz que o fruto é o fruto que nós devemos gerar, é o fruto do arrependimento. Porque quando fala de fruto do arrependimento, fala de fruto sem arrependimento, não gera o fruto do Espírito. Percebe isso? Frutos de arrependimento. Eu pergunto para você: quantas vezes de fato, e esses dias tem sido quantas vezes de fato você ora a Deus com arrependimento das coisas que você fez? Quantas vezes hoje você chegou para o Espírito Santo, mas chorou de dor por ter magoado ele, por ter ferido ele com um pensamento, com uma palavra, com uma atitude? Quantas vezes hoje? Eu não lembro quem falou que quando dorme não peca. Cuidado, você só não lembra. Porque quando você dorme, sua cabeça, seu cérebro funciona. E dependendo do que você alimentou a sua vida durante o dia, você pecou pra caramba à noite. Meu Deus. Cuidado, que às vezes o pecado tá tão bom que você não quer nem acordar. Não quer nem acordar, é verdade. E você nem sabe o que você sonhou. É verdade. Cuidado, gente. O Espírito Santo em nós, e eu vou falar isso com convicção, ele vai fazer com que você acorde todo dia se sentindo indigno, mesmo sabendo que é digno por causa dele. Miserável homem que sou. Se você acorda o dia achando, uau, eu passei o dia bem, hoje eu consegui não pecar, hoje eu terminei meu dia no trabalho, eu falei, glória a Deus, estava Tamar do lado, a única que sabia que eu estava jejuando esses 3 dias. E ela falou assim, você aguentou bem, hein? Meu trabalho é uma bênção, não me estressei com ninguém, não levantei a voz com ninguém, não fiz, ó. Eu terminei o dia assim, eu falei assim, mas na hora, eu falei assim, uau, eu nem acredito que eu consegui, mas na hora, o Espírito Santo, você conseguiu o quê? Gente, mas foi na hora. Receba que é de graça. Não, mas foi na hora. Receba que é pela graça. É pela graça. Pela graça, não é de graça. Mas na hora eu falei, perdão, pai, eu sei que se não fosse o teu Espírito eu não ia conseguir, me perdoa. Aí eu já fiz assim, aí a menina começou a rir, né? Você é doida. Meu, você é doida. Porque a gente não faz nada sozinho. Qual que foi a palavra que eu falei pra vocês decorarem? Que a gente vai partir dela? Sunantilambanamai. O tempo todo, a gente é a nossa maior força contrária, nós somos nosso maior inimigo, não é nem o diabo não. Se não é o Espírito Santo aqui ajudando, a gente é vencido. Então eu quero te levar a uma consciência de que você é pecador, sim. A gente vem de uma era agora que a gente fala, não, você é um santo lutando contra o pecado. Aí a gente tem que entender o que é santo, é ser separado. Beleza, eu não quis discutir isso numa aula porque não cabia. Mas ser separado, já estou partindo para o final. Beleza, separado é ser consagrado, correto? Quantas vezes você esteve no meio de uma rodinha e você foi separado no meio da rodinha? Quantas vezes estava numa discussão, um assunto que não agradava a Deus e você estava ali no meio? E você não saiu. E você não saiu? Quantas vezes? Quantas vezes alguém estava falando mal de alguém e você cortou o assunto? Você foi realmente a diferença ali. Ou não, mas eu não falei mal de ninguém. Omissão é pecado também, viu? Não quero me esforçar. Mas você permaneceu ali. Eu aprendi uma palavra com o irmão aí que eu uso até hoje. É complicado. Mas isso aqui é complicado. Quantas vezes? E eu te pergunto, você é separado?
Exceção? Deveria ser. Nós somos justificados. E a justificação nos torna santos. O Espírito Santo vai nos transformando de glória. Então, se você não acorda com a consciência de saber que você é pecador, você não é santo, é pecador, totalmente dependente do Espírito Santo, que você peca voluntária, involuntariamente, que se não for a graça movida pelo Espírito Santo em você, você é indigno. Porque a única coisa que nos torna digno é o sangue de Cristo. Nele nós somos justificados. Então eu sou separado, sim, porque eu não vivo uma vida desregrada, mas eu luto contra o pecado todo dia. Eu sou justificado. E o Espírito me santifica todos os dias, quando eu me permito ser guiado por Ele. Percebem a diferença? Se você não tem essa consciência, tem alguma coisa errada. Porque quem tem o Espírito Santo, ele vai o dia inteiro falar com você: arrependa-se, arrependa-se, muda, muda. Se essa vozinha interior no seu coração não está rolando aí, Hoje, tem alguma coisa errada. Se eu fosse você, eu corria para a cruz. Obrigada, gente. Até a próxima aula. Vamos comer! Deus abençoe!